viver com situações graves como essa. Desculpa te interromper, o presidente da Câmara, Hugo Malta, está falando nesse momento, a gente acompanha ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Pertence ao povo brasileiro. E nenhum parlamentar está autorizado a transformá-la em instrumento de intimidação, espetáculo ou desordem. Deputado pode muito, mas não pode tudo. Na democracia, ele pode tudo dentro da lei e dentro do regimento. Fora disso, não é liberdade, é abuso. O presidente da Câmara não é responsável pelos atos que levaram determinadas cassações ao plenário, mas é sim responsável por garantir o rito, a ordem e o respeito à instituição. E eu não permitirei que regras sejam rasgadas ou que a Câmara seja aviltada. Há um equívoco grave na postura de quem acredita que democracia só existe quando o resultado lhe agrada. Quem se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado, porque para o extremista só existe um lado, o seu próprio. E quem só enxerga o próprio lado, nega o outro, nega o debate, nega o pluralismo e acaba negando a própria democracia. A Câmara não se curvará a esse tipo de conduta, nem hoje, nem nunca. A minha obrigação como presidente desta casa é proteger o parlamento. E foi isso que fiz ao seguir rigorosamente os protocolos de segurança e o regimento interno. O ato da mesa, número 145, em seu artigo 7º, é claro. O ingresso, a circulação e a permanência nos edifícios e locais sob responsabilidade da Câmara dos Deputados estarão sujeitos à interrupção ou à suspensão por questão de segurança. Determinei ainda a apuração de todo e qualquer excesso cometido contra a cobertura da imprensa. A minha obrigação é proteger a democracia do grito que cala, do gesto autoritário disfarçado de protesto, da intimidação travestida de ato político. E é isso que continuarei a fazer, garantir que divergências se expressem com voz, não com vandalismo institucional, com argumento, não com agressão simbólica, com voto, não com invasão da mesa. Hoje ficou claro que quem tentou humilhar o Legislativo, humilhou a si mesmo. Quem tentou fechar portas ao diálogo, escancarou a própria intolerância. E quem tentou afrontar a Câmara, encontrou uma instituição firme, serena e inegociável. O extremismo testa a democracia todos os dias, e todos os dias a democracia precisa ser defendida. É isso que estou fazendo, é isso que continuarei a fazer, porque nenhum deputado é maior do que esta casa, mas esta casa é maior do que qualquer extremismo. Muito obrigado. Bom, aí a fala do presidente da Câmara, dessa vez respondendo a toda a situação que a Câmara dos Deputados viveu na tarde de hoje e a reação. Ele prometeu fazer uma investigação para saber se houve realmente excessos da Polícia Legislativa por causa do trabalho dos jornalistas. Eu vou chamar os nossos comentaristas, começo aqui pela Dora Kramer. Ô Dora, essa resposta que ele deu foi a contento? Foi o posicionamento que ele deveria ter feito até um pouco mais cedo, Dora? Ele deveria ter feito esse pronunciamento talvez em agosto, né?
quando ele foi impedido de chegar à mesa da Câmara. Ele talvez não tenha percebido que a leniência daquela época, a delicadeza com que foram tratados, aliás, tem que tratar mesmo com delicadeza, mas depois de 2 dias de ocupação, isso aconteceu no Senado também, mas é que o Davi Alcolumbre foi mais esperto no trato da questão, mas no Senado também, senadores se amarraram à mesa da presidência e nada aconteceu. E quando Hugo Mota, parece que ele leu um discurso que estava preparado para outra ocasião, porque quando ele diz que a Câmara reagiu com serenidade, encontrou uma casa serena, não, aquilo não foi serenidade, não precisa investigação nenhuma. Tem vídeo, a gente mostrou a proibição de que se mostrasse como se estivéssemos na ditadura, isso foi um fato. E a truculência também foi. E o deputado Hugo Braga, que já em vias de perder o mandato, só piorou a situação dele quando fez também um ato abusivo, um ato de quebra de decoro. Só que eu não acho que o deputado Hugo Braga, Glauber Braga, deva ser perdoado por causa disso, mas acho que, no mínimo, uma atitude semelhante deveria ser tomada a respeito daqueles vários, porque foram vários amotinados em agosto, e apenas 3 estão lá no Conselho de Ética. Cadê os outros? Não aconteceu nada. É por isso que isso se repetiu e vai se repetir outras vezes. Deixa eu chamar o André Anelli mais uma vez, direto para a Câmara dos Deputados, com um convidado aqui no Jornal Jovem Pan. André. É isso aí, Tiago. Mais uma vez, boa noite a você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan ao vivo. A gente recebe agora o deputado federal Ottoni de Paula, que inclusive agora há pouco, durante a ordem do dia, no plenário principal da Câmara dos Deputados, fez uma cobrança para que Hugo Mota se manifestasse a respeito da retirada à força de Glauber Braga da cadeira da presidência da Câmara e também a respeito da retirada à força, de maneira muito covarde, conforme nós presenciamos aqui, a retirada de colegas nossos jornalistas que estavam no exercício da profissão. Deputado, muito obrigado por nos atender, boa noite mais uma vez. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, até porque o senhor faz parte daquele espectro político considerado de centro, de tudo aquilo que aconteceu. Retirada de Glauber Braga, a força pela polícia, retirada da imprensa também. Como é que o partido do senhor, o grupo do senhor, analisa essa confusão generalizada de hoje? Lamentavelmente, foram erros sucessivos o que nós presenciamos aqui na casa. Os mais antigos, eu estou no meu 2º mandato, mas os mais antigos lembraram que nunca viram o que aconteceu aqui na casa e a truculência com que tudo houve. Quando eu cobrei respeitosamente do presidente Hugo Mota que ele se posicionasse, e ele se posicionou agora e todos nós assistimos, mas esse posicionamento que nós assistimos agora, ele ainda não responde com muita clareza de onde partiu realmente a ordem para que houvesse tamanha truculência, tanto com o deputado Glauber, que errou em ocupar a mesa, porém, o erro dele está apoiado em outro erro do presidente Hugo Mota, que eu respeito profundamente, de não ter tomado nenhuma decisão punitiva real diante da outra gravidade da ocupação da mesa feito pelo outro espectro político. Então, o que acontece e a sensação que nós temos, infelizmente, é de 2 pesos e de 2 medidas. Ou seja, com um outro espectro político, não há punições, não há truculência, mas com um outro espectro político existe truculência. Eu tenho certeza de que o presidente da casa não teve essa intenção, mas é esta imagem que se passa agora, não é? E por fim, a truculência com a imprensa, que nem nos velhos tempos do velho regime militar, da velha ditadura militar, você viu tamanha truculência quanto você viu aqui nesta casa.
Ora, a Polícia Legislativa, ela só agiria, os seguranças só agiriam com a truculência que eles agiram se eles estivessem debaixo de um comando, debaixo de uma ordem que vem de cima, até porque com a truculência que eles agiram contra a imprensa, contra os jornalistas, sem dúvida alguma eles seriam punidos, não é? Mas quando existe uma ordem, eles se empoderam desta ordem e vão fazer o que foi mandado fazer. Então, é lamentável tudo isso aqui que aconteceu, desde a ocupação de Glauber até a falta de habilidade do presidente em ter conduzido tudo isso. Deputado, eu conversei mais cedo com o parlamentar Chico Alencar, ele que é líder do PSOL, consequentemente o mesmo partido político do Glauber Braga, e naquele momento ele não havia me dito se o partido abriria algum tipo de representação contra Hugo Motta, ou para que ele simplesmente se explicasse, ou em relação a algum tipo de punição que pudesse haver, principalmente por parte da mesa diretora, que também pode aplicar a ele qualquer tipo de punição. Em relação ao MDB, em relação ao seu grupo político, já existe a avaliação de algum tipo de representação, de cobrança, de explicação formal, não apenas essa que a gente viu agora há pouco no plenário, mas algum tipo de manifestação e de explicação por parte de Hugo Motta? Eu estou indo agora para uma reunião com o nosso presidente Baleia Rossi e vou pedir a ele que o MDB se posicione diante das gravidades dos fatos ocorridos aqui nesta casa contra um parlamentar, mas principalmente contra a imprensa. Porque quando você ataca a imprensa, você está atacando a liberdade de expressão, você está atacando a própria democracia. E isto é inadmissível. Como o MDB é o partido da redemocratização, nós precisamos nos posicionar. E eu estou indo agora, nesse exato momento, ter uma reunião com o nosso presidente e pedir a ele que ele se manifeste partidariamente, publicamente, que o nosso partido, que é um partido que preza pela democracia, possa se manifestar. Apesar do nosso presidente, repito, a quem eu tenho muito respeito, ter dito que hoje a democracia foi defendida com tudo o que aconteceu aqui, na verdade não. A democracia foi atacada. A partir do momento de que a imprensa ela não pode presenciar em um ambiente democrático tudo que é feito democraticamente, então você tem alguma coisa estranha nesta ideia do que é democracia, não é? Então espero de que o meu partido se posicione e espero também de que cenas lamentáveis como esta nunca ocorra mais aqui dentro, aqui desta casa. Agora, resta saber de toda esta confusão o que acontecerá com o deputado Glauber. Por quê? Porque se de um lado alguém poderia pensar que ele já estava com o seu mandato perdido, por um outro lado também nós precisaremos ver o que os deputados que presenciaram tudo isso pensarão e qual é a atitude e qual será o voto de cada deputado. Certo, obrigado por enquanto, o deputado Ottoni de Paula, que permanece com a escuta aqui e à disposição também, Tiago. Perfeito. Deixa eu fazer uma rápida pergunta para liberar o deputado, agradecendo a ele pela atenção. O senhor acha que existe clima ainda hoje de votar, por exemplo, a dosimetria, deputado, e outras questões que estão sendo discutidas?